Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Provérbios 7, versículo 18 em diante, e diz o seguinte: Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa, ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como boi que vai para o matadouro, como cervo que caiu na armadilha, à espera da flecha que lhe atravessará o coração, como pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Esse capítulo inteiro de Provérbios, como vários outros capítulos de Provérbios, falam de coisas que, à primeira vista, pode não parecer algo tão espiritual assim. Eu vou abrir a Bíblia e vai estar falando assim: louve a Deus, busque ao Senhor. E aí de repente eu abro e tem uma história aqui de alguém falando: venha para minha casa, meu marido está viajando. E o cara fala: eu vou. E talvez você tome um susto e fala: peraí, o que é isso? O que é isso que eu estou lendo, né? Mas no livro de Provérbios a gente vê falando muito sobre a sabedoria. E a sabedoria que a Bíblia nos traz, ela não é uma sabedoria filosófica, distante, que não tem nada a ver com a vida real. Ela é da vida real. Ela é de momentos reais, de coisas que acontecem no dia a dia. Como, por exemplo, essa história aqui, de um cara e de uma moça, essa moça casada, e ela chama este homem e fala: meu marido está viajando, venha. E ele vai. E ainda, essa descrição é muito boa, né? Como um boi que vai para o matadouro, mostrando essa história claramente que essas pessoas eles estão agindo de uma maneira completamente errada. Mas ele sentiu vontade. Mas o desejo foi muito grande. Mas só se vive uma vez, tem que ser feliz. Isso tudo são só frases que as pessoas dizem umas para as outras, frases que as pessoas repetem umas para as outras para se convencer de que ela não está fazendo nada de errado. O que importa é ser feliz. E vai e mergulha de cabeça como um boi indo para o matadouro. Mas eu tô com tanta vontade, mas ela é uma moça tão bonita, ele é um moço tão bonito. Qual é o problema? O que importa é o amor. E mergulha de cabeça como um cervo que caiu na armadilha. Como um pássaro voando direto para o laço. Como a espera da flecha que vai atravessar o coração. Pessoas que diariamente estão tomando decisões e mergulhando de cabeça para a morte, para a destruição de suas vidas, de suas almas. E eu não estou falando destruição só porque esse homem aqui e esta mulher estão se envolvendo numa história de traição e mentira e enganação e infidelidade, e que isso pode realmente em algum momento custar a vida deles, como já aconteceu várias vezes, de talvez o marido furioso vir querer tirar satisfações, haver brigas, e pode realmente até causar a morte de alguém. Tem coisas que não se brincam. Tem coisas nessa vida que não é brincadeira, não é como é divertido, é legal se divertir. Não, a gente está falando aqui da santidade do casamento. A gente está falando aqui da fidelidade entre o homem e uma mulher. Isso não é brincadeira. Tem um monte de gente que quer falar: segue o seu coração, faz o que dá vontade, só se vive uma vez. Essa frase, só se vive uma vez, é uma coisa que nunca, escuta o que eu estou falando, essa frase nunca é dita antes de se fazer uma coisa boa. Nunca é dita. É sempre algo que, no mínimo, é irresponsável. Talvez seja uma coisa inocente. Você vira a pessoa do seu lado e fala assim: eu sempre quis viajar para tal lugar. Aí o outro: eu também. Aí ele olha a conta bancária e fala: mas a gente não tem dinheiro, né? Vamos parcelar, vamos. Só se vive uma vez. Isso daí é irresponsável. Mas pelo menos não é maligno. Pelo menos não é imoral. Não é uma traição. Você não está quebrando um juramento ali, uma santidade de um casamento. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, quando as pessoas falam: quer saber? Vão logo! Segue o seu coração, faz o que der vontade, o que importa é ser feliz, só se vive uma vez. Em geral, isso são coisas que são faladas e são repetidas logo antes da tragédia, logo antes
do pecado, logo antes do mal acontecer. E não adianta querer achar que isso é com os outros. Com você é diferente. Você é o alecrim dourado. Com você as coisas são diferentes. Mas você fez, mas você não tinha más intenções quando você fez. Ele só estava apaixonado. Ele só estava encantado. O que importa é o amor. E aí destrói uma família, cria problemas, pode causar a morte de alguém, só cria caos, intriga, problemas. Tudo isso, em nenhum momento nessa história. Sabe o que a gente não vê em nenhum momento dessa história? Deus. A gente não vê ninguém falando com Deus nessa história. A gente não vê o homem parando, orando e falando assim: Deus, essa moça, eu gosto muito dela, mas ela é casada. Será que eu deveria fazer isso mesmo? A gente não vê ninguém parando, ninguém refletindo, porque se o cara para e reflete, se ele ora, se ele pede a direção de Deus, Deus dá a direção para este homem ou para essa mulher, e eles falam: quer saber? Isso está errado, deixa eu parar com isso agora, que é melhor nem deixar isso começar. Isso já foi longe demais, vamos cortar essa história antes que algo pior aconteça. Eu já cometi o erro de ficar desejando uma pessoa comprometida, eu já cometi o erro de deixar isso entrar no meu coração, entrar na minha mente. Ai, mas o meu corpo deseja, mas eu quero, mas eu tenho vontade. É claro que você tem vontade. Nós somos seres humanos, nós temos vontades, nós temos desejos. Isso faz parte, é normal, não adianta você achar que porque você é uma pessoa que conhece a Deus, agora você virou uma pedra, sem emoção. Não existe isso, não existe isso. Ninguém está imune a ter desejos, a ter vontade, a cometer erros até. Mas você tem que parar, você tem que refletir e tem que ter Deus no meio na sua vida. Porque aí você para e pensa: peraí, será que eu deveria fazer isso? Deus, será que eu deveria fazer isso? Deus, através da sua palavra, através das orações, através de alguém que vai te aconselhar, de alguma maneira, Deus com certeza vai te guiar nessa situação. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu era jovem e todo mundo já foi jovem um dia, se não foi, ainda está sendo. Todo mundo já foi jovem, todo mundo já foi responsável, alguns mais, outros menos. Todo mundo já foi jovem de um jeito que quando passam uns 10, 15 anos a gente olha e fala: meu Deus, olha as coisas que eu falava, olha as coisas que eu fazia. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, mas quando eu era jovem eu tinha certeza absoluta de que eu estava fazendo a coisa certa. É claro que eu estou fazendo a coisa certa e eu estava só sendo levado pelas minhas emoções. Mas aí, Deus estava na minha história. E Deus está na minha história. Mesmo jovem, mesmo mais irresponsável, eu parei. E não é questão de orgulho não, porque eu estou falando aqui de erros. De eu chegar assim na porta do erro e eu fui até lá. Eu cometi vários erros. Eu cheguei ali na porta do erro e eu falei: Deus, será que eu devia fazer isso com a minha vida mesmo? E Deus falou muito claramente comigo naquele dia, exatamente, quando eu estava lendo a Bíblia. Não. Falou muito claramente, não. Lembra aquilo que você me perguntou? Ó, é exatamente isso que está aqui nisso que você está lendo. Não. E aí foi muito claro para mim. Ok, realmente não é por esse caminho que eu tenho que levar a minha vida. Realmente eu não posso deixar isso acontecer. Não é isso que Deus quer de mim. Deus fala conosco. Deus nos guia. Deus nos dá a direção. Então cuidado com esse: segue o seu coração, siga as suas emoções, o importante é ser feliz, só se vive uma vez. Cuidado com isso, porque isso são armadilhas do inimigo para fazer você cair como um cervo que caiu na armadilha, à espera da flecha que atravessará o seu coração. Poético, mas que mostra uma verdade terrível. Tem gente aí caindo de cabeça na armadilha porque está sendo o quê? Completamente levado pelas suas emoções. Cuidado.
Não se deixe dominar pelas suas emoções, não se deixe governar pelas suas emoções. Senão, daqui a pouco você vai virar uma daquelas pessoas que usam o horóscopo como desculpa. Já viu essas pessoas, né? Que a pessoa fala assim, ah, eu sou assim mesmo, mas é porque eu sou de Libra. Libra é assim. Ah, mas eu sou assim mesmo, é porque eu sou capricorniano. É assim que eu sou. Ah, mas eu sou assim porque tal coisa, meu pai fez isso comigo, é por isso que eu sou assim. E algumas pessoas usam essas desculpas para falar assim, ó, é assim que eu sou, ponto final, não vou melhorar, não vou mudar, é assim que é a minha vida, me aguente. Mas Deus, Ele sabe que nós podemos ser melhor do que isso. Deus, Ele sabe que nós não somos balões que são levados pelo vento, balões vazios levados pelo vento de um lado para o outro. Deus sabe que existe conteúdo em nós. Deus sabe que nós temos profundidade. Nós não somos finos como uma folhinha de papel, sem conteúdo e sem essência. Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida também. E para Ele fazer isso, nós temos que aprender a não sermos levados como uma folha no vento, como uma onda que vem e vai, como um balão levado pelo ar. Você precisa ser mais firme do que isso. É por isso que na Bíblia, quando é falado sobre estar em Jesus, a imagem que é usada é construir uma casa na rocha. E a imagem de uma pessoa que não faz isso é a pessoa que constrói a casa na areia. E vem a água e acaba levando a casa dela. Mas estar em Deus, estar em Jesus, é construir a casa na rocha, firme. Deus quer nos ajudar a ser mais firmes, a não ser escravo das nossas emoções, a não ser levado pelas nossas emoções, a não sermos acorrentados pelas nossas emoções, sendo arrastados de um lado para o outro pelas nossas emoções. Isso não é uma vida boa para ninguém. Uma pessoa que é arrastada pelas emoções, que sai do carro no trânsito e começa a arranjar briga e dá tiro no outro, que encontra a pessoa na rua e dá um soco na cara do outro, que vê uma pessoa e tem vontade e fala, vou querer essa pessoa e vou tomar essa pessoa para mim. E se ela disser não, eu vou fazer mesmo assim, porque eu sou arrastado pelos meus desejos. Tudo isso é maligno. Tudo isso é diabólico. Deus tem algo melhor para nós. Deus quer que a gente tenha uma vida mais firme, uma vida na rocha. Que você, meu irmão, minha irmã, possa pedir a ajuda de Deus, que Ele possa te ajudar a construir uma vida na rocha, que é Jesus. Que você possa entender que se você tiver um momento difícil, se você tiver que nem esse homem dessa história, ou essa mulher nessa história, que estão prestes a fazer uma besteira, você pode parar agora, onde você está, você pode parar, falar com Deus e só pedir a ajuda dele, falar, Deus, será que é isso que eu devo fazer? Será que é isso que eu devo fazer? E Ele vai te ajudar. Ele vai te dar a resposta. Ele vai te guiar. Ele vai falar assim, ó, esse é o caminho. Não, esse não é o caminho. Ele vai te dar a direção. Busque a ajuda do Senhor. Firme sua vida no Senhor. Deixa ela firme na rocha. Porque o vento vai vir, a água vai bater, o inimigo vai gritar e urrar. Mas você vai continuar firme em Deus. Um bom dia para você, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E daqui a alguns dias a gente está de volta na nossa próxima mensagem. Um abraço. Tchau, tchau.